Instituição Centro Universitário Augusto Mota, graduação em enfermagem, módulo Origem da Vida. Mentor Daniel Granadeiro. Tema Biologia Celular, apoptose e necrose, morte celular. Integrantes do grupo: Bruna Rangel, Jaqueline Andrade, Solange Vitória e Viviane Castro. Definição de apoptose. A apoptose é o evento de morte celular geneticamente programada que envolve uma série de alterações morfológicas no citoplasma e núcleo, levando à inativação e fragmentação da célula apoptótica, ao final de seu ciclo celular, sem extravasar o conteúdo tóxico para o meio extracelular. Onde ocorre a apoptose? Ela acontece quando no interior da célula há materiais que devem ser renovados. Dessa maneira, esses resíduos são compactados em membranas e coletados pelo sistema imunológico. Deve-se destacar que a morte das partículas não é desencadeada por traumas, mas tem o objetivo de fazer a manutenção dos órgãos e tecidos de forma controlada e ordenada. Processo de ativação e execução da apoptose. Temos duas fases. A primeira fase é a ativação das cápsulas, via intrínseca ou mitocondrial, que é formada por moléculas proapoptóticas, moléculas antiapoptóticas, sensores e efetores. Temos a via extrínseca, células com receptores de morte e granzima B. E temos também agora a segunda fase, que são a execução das cápsulas. Podemos abordar os seus estímulos fisiológicos, que é o desenvolvimento embrionário, corte no suprimento de hormônios estimulatórios, renovação de células lábias, células fibrosas que farão origem ao cristalino, resposta imunológica a um agente invasor, involução de tecidos dependentes de hormônios. Temos também os estímulos patológicos, que são doenças neurodegenerativas, osteoporose, doenças autoimunes e o câncer. A apoptose é um mecanismo vital normal que acontece a todo tempo nos organismos, permitindo a preservação da homeostase e renovação celular, possuindo características histológicas próprias. O aprofundamento no estudo da morte celular programada, com a possibilidade de sua modulação, a coloca como potencialmente aliada na terapêutica. Definição de necrose celular. A necrose é um tipo de morte celular no organismo vivo, onde as células sofrem um insulto que resulta no aumento do volume celular, agregação da cromatina, desorganização do citoplasma e, consequentemente, ruptura celular. Durante esse processo, o conteúdo que é liberado do seu interior para o exterior causa danos às células próximas e acontece uma reação inflamatória local, ocorrendo assim uma lesão celular irreversível. Na necrose, teremos uma agressão suficiente que interromperá funções vitais da célula, como interrupção da produção de energia em síntese celulares, e com isso, os lisossomos perdem a capacidade de conter as proteases, iniciando a digestão celular, chamada de autólise. Aspectos morfológicos da necrose. Os aspectos macroscópicos decorrem de alterações do processo de autólise, podendo ser observadas algum tempo após ter ocorrido a morte celular. Como características comuns macroscópicas, podemos ter diminuição da consistência e da elasticidade devido ao liso dos constituintes celulares e alterações na coloração e no aspecto geral da célula. Com a diminuição do pH na célula morta e a ação da desoxibonuclease e outras enzimas, observamos alterações microscópicas como as alterações nucleares, caracterizadas por picnose nuclear, intensa contração e coloração da cromatina, cariólise e digestão da cromatina, observando a ausência dos núcleos na célula e cariorese, dispersão do núcleo do citoplasma. O que pode causar a necrose? Podemos dividir as causas em agentes físicos, químicos e biológicos, que alteram as funções vitais da célula. Os agentes físicos estão relacionados ao trauma mecânico, variações de temperatura, de pressão atmosférica, radiação e choque elétrico. Os agentes químicos são drogas que podem gerar lesão celular, como formol, fenol, os ASAs, entre outros. A causa mais comum relacionada aos agentes biológicos é a toxina tetânica, que atua no sistema nervoso central, e a aflotoxina produzida pelo fungo, aspergillus, levando à necrose hepática. Todos esses agentes participam das alterações na mitocôndria, membranas celulares, na síntese proteica e no processo de manutenção da integridade do DNA. Os aspectos morfológicos da necrose vai depender do tipo de tecido e do fator etiológico atingido. Eles irão determinar os mecanismos que causam a morte celular, levando ao organismo a produzir uma inflamação e eliminando o tecido necrótico, ou substituindo o tecido fibroso. Necrose por coagulação. O processo de coagulação é o resultado da transformação do estado sólido coloidal das proteínas celulares em um estado mais sólido. Com isso, haverá desnaturação das proteínas, com inativação das enzimas proteolíticas, tornando o tecido firme, pálido e ressecado. É característico da morte celular decorrente de hipóxia das células, como que ocorre no infarto agudo do miocárdio. Necrose por liquefação.
Ocorre principalmente no cérebro e nos abscessos. A constituição do cérebro é rica em lipídios que não sofrem coagulação como as proteínas, havendo assim dissolução. O pus é o resultado da agressão celular por agentes que evocam uma reação inflamatória supurativa e, quando localizado, é dominado de abscessos. Os abscessos são ricos em enzimas hidrolíticas, levando a uma dissolução enzimática rápida e total do tecido morto. Necrose gordurosa. Ocorre no tecido adiposo devido à ação de lipases, havendo uma produção de ácidos graxos que formam complexos como um cálcio. É comum na necrose pancreática aguda. Necrose caseosa. Ocorre na tuberculose, onde as células vão ser transformadas em uma massa amorfa, sendo sua composição de proteínas e lipídios. Lembra o aspecto de queijo cremoso. No aspecto microscópico, é visualizado um tecido granuloso amorfo com perda total de detalhes celulares. Necrose fibrinoide. Ocorre nas paredes dos vasos e no tecido conjuntivo, devido à substituição da estrutura normal por uma estrutura de massa hialina acidófila semelhantes à fibrina. São chamadas de doenças do colágeno, como a febre reumática e a artrite reumatoide. Gangrena. São necroses que ocorrem com isquemia e liquefação, devido à ação de bactérias e leucócitos. Por isso, os tecidos que são de fácil acesso e proliferação bacteriana são os mais atingidos, como pele, pulmão e intestino. Há 3 tipos de gangrena: seca, úmida e gasosa. A gangrena seca é caracterizada pela necrose isquêmica por coagulação das extremidades. Os aspectos do tecido ficam mais escuro e seco devido às alterações da hemoglobina e perda de água. A gangrena úmida é decorrente da decomposição tecidual por bactérias saprófitas e anaeróbicas que causam putrefação e amolecimento do tecido, levando ao aspecto úmido. Já a gangrena gasosa é causada pela infecção pelo Clostridium perfringens e Clostridium septicum, que são responsáveis pela invasão celular, causando minonecrose. A espécie clorídrica libera a colagenase e a lurinidase, que facilitam a degradação do tecido conjuntivo e difusão de suas toxinas.